Fala, turma do cavalo. Bentinho falando por aqui. De uma maneira bem simples, hoje a gente vem tentar passar um pouquinho dos conhecimentos que a gente tem, que a gente já adquiriu até hoje, né? Do mundo do cavalo, com coisas simples que possa somar aí para a turma. Muita gente tem me perguntado a respeito de muitas coisas sobre o cavalo, como lidar, como manejo, tudo mais. E aí resolvi fazer essa página aí para também somar aí um pouco no dia a dia de vocês que tem cavalo, que gostam do cavalo, que querem aprender sobre o cavalo, apesar de que o cavalo é algo que a gente vai aprender até enquanto for vivo, estiver nessa terra, a gente vai seguir aprendendo sobre cavalo, né? Então, hoje, através dessa postagem aí, a gente vem com a ideia de passar um conceito bem simples e que às vezes a gente acaba esquecendo sobre o cavalo, né? Que é o manejo dele. O manejo, como a gente lida com o cavalo, como a gente trabalha com ele, antes de passar a perna, de montar, independente da modalidade que você está praticando, se tem uma modalidade específica como um esporte, ou se você usa o cavalo para a tua lida de campo, para trabalho com gado, ou se você trabalha, tem um cavalo só para passear num sítio, enfim. O manejo do cavalo é algo muito importante para qualquer modalidade dele, porque o cavalo ele não foi feito para estar no meio, né? O cavalo é da natureza, um cavalo ele tem um instinto de manada, eles têm um instinto de presa. Na natureza ele é uma presa, não é um predador. Então tem diversas análises que nós temos que fazer antes de simplesmente olhar para o nosso cavalo e falar que, pô, nosso cavalo é ruim, ou pô, esse cavalo é burro, esse cavalo não pega as coisas que eu estou passando, ou pô, eu vou chicotear ele que ele vai entender melhor, né? E o manejo ele é básico para tudo isso, e um manejo bem feito tem um resultado muito melhor, tem um retorno muito melhor. E às vezes a gente, por ser não ter o conhecimento, né, ou achar que o conhecimento que a gente tem já é suficiente, acaba pecando nesse sentido por a gente não dar o tratamento que nos daria um retorno muito melhor, muito mais rápido, né? Então, hoje a ideia principal é passar para vocês um ato bem simples que é quando a gente pega o nosso cavalo e solta ele no piquete, ou no campo, ou sei lá, tirou da baia, você quer levar o teu cavalo e soltar ele livre, seja na pista, seja no piquete lá, na pastagem, em qualquer lugar. O ato simples de tirar o buçal do cavalo é algo que a gente às vezes peca porque a gente não entende algumas coisas que para o cavalo são sinais positivos e negativos. O cavalo, a maneira que você tira o buçal dele, você consegue passar uma mensagem para ele, que você quer ele perto de você, porém, não precisa esse desespero para ele se afastar de você. Então, se eu chegar no piquete e simplesmente sacar o buçal do meu cavalo, ele vai entender que ele precisa se afastar de você o quanto mais rápido possível. Isso pode gerar até um risco dele sair e por ele estar ou há muito tempo na baia ou muito ansioso para ser solto, ele pode soltar um pé, um coice, acertar quem está fazendo o manejo dele. Então, o ideal seria fazer essa soltura dele de uma maneira diferente, onde ele entendesse que ele está sendo solto, porém ele está sendo solto de uma maneira suave, que ele não precisa chegar e toda vez que você for botar a mão na cabeçada dele ali do buçal para tirar, ele vai ter que fincar o pé. Então assim, vou deixar aqui uma dica para quem está iniciando, para quem está conhecendo um pouco o mundo do cavalo, que se interessa em às vezes melhorar um pouquinho mais o manejo.
que é soltar o cavalo com sabedoria. E é algo simples, é algo do nosso dia a dia, de quem lida com cavalo, de quem trabalha com cavalo, que é a maneira simples. Pega a corda, pega o cabresto que sobra, passa no pescoço do cavalo, né? Passou no pescoço do cavalo, você vai soltar a parte do buçal, e aí quando você perceber que ele está tranquilo do teu lado, sem aquela ansiedade de sair, se ele tiver com ansiedade para sair, segura ele pela corda que está no pescoço, para que você possa, quando você sentir que ele realmente está tranquilo, que ele não está com ansiedade de sair rápido, aí você solta ele gradualmente para que ele saia ao passo, relaxado, que possa dali para frente ele extravasar, galopar, correr, dar coice, fazer o que ele quiser, né? E assim você vai ter uma segurança também melhor, né, para poder soltar o teu cavalo sem correr risco de te machucar, alguma coisa assim. E ao mesmo tempo teu cavalo vai entender que quando ele estiver do teu lado, ele tem que estar calmo, ele tem que estar tranquilo, e que independente da situação, se ele está selado, se ele está só com buçal, se ele está sendo solto ou se ele está sendo pego, toda vez que você estiver ao lado dele, ele não vai ficar ansioso, não vai querer largar fincado. Sei que não é, não, o manejo dos cavalos não é só isso, é muito mais que isso, é muito mais que, e a gente tem a ideia de passar mais dicas para vocês e poder somar no que vocês já sabem e passar um pouquinho do nosso conhecimento para que você possa ter um manejo melhor com seus cavalos, dicas de equitação e tudo mais. Então, se gostou do vídeo, se achou que foi interessante para vocês, curte o vídeo aí para que a gente saiba que é bom o que a gente está fazendo, que é interessante para vocês isso aí. E a gente vai largando mais dicas aí para vocês. E alguma dúvida, alguma coisa, pode chamar a gente, mandar um WhatsApp ali pelo telefone que tem no Instagram ou comentar embaixo aí que a gente vai respondendo e vai montando alguns vídeos aí para somar no manejo de todo mundo, para somar que melhore as coisas na equitação, no manejo, para que ajude de alguma forma a termos cavalos e cavaleiros melhores cada vez mais. Obrigado, um abraço.